Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo dessa série, na qual a gente está desenvolvendo o nosso jogo de tiro abstrato espacial, que é o Eclipse. E no vídeo anterior a gente já deixou o nosso player configurado. Vamos abrir aqui. Então a gente já tem aqui o nosso objeto que representa o jogador. Só que a gente ficou de dar uma otimizada nesse player, nesse vídeo, né? Então vamos ao código. Então, aqui no nosso arquivo classes.js, a gente criou aqui essa classe Sprite, que a gente comentou no vídeo anterior, que seria uma classe que vai servir de base para outras classes que vão herdar características delas. Então, vamos colocar isso em prática. Eu vou criar agora uma classe Player. Então, vamos lá, class Player, que ela vai herdar características de Sprite. Então, extends Sprite. Beleza? Então, vou criar aqui também uma classe construtora. E na nossa classe construtora do player, a gente tem no mínimo que receber os mesmos parâmetros aqui da nossa classe Sprite. Então, eu vou querer um valor para o posicionamento em X, um valor para o posicionamento em Y, um radius, que vai ser a dimensão do nosso player, um valor para color. E para a gente construir esse objeto, né, baseado nessa classe, a gente precisa alimentar a nossa classe Py, porque como ele vai herdar características da classe Py, então ele vai ser uma instância da classe Py com algumas características a mais. Então, para isso, a gente tem que usar aqui o método super, que ele vai ativar o método construtor da classe Sprite. Beleza? E aí a gente tem que passar aqui os parâmetros da classe Sprite, né? Então, deixa eu passar aqui o X, o Y, o Radius e o Color. Beleza? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou sobrescrever esse método draw, porque a forma de desenhar o nosso player, ela vai ser diferente. Vocês devem lembrar que no nosso projeto a gente tem no player apenas o contorno, né? A gente não tem esse objeto todo preenchido, como a gente tem aqui. A gente vai ter apenas o contorno. Nosso contorno vai ser menorzinho e a gente vai ter duas esferas que vão circular no nosso player. Então eu vou sobrescrever essa classe draw. Então, eu vou criar a classe draw própria da nossa classe player. O método draw, aliás, perdão. Então, para a gente sobrescrever um método de uma classe que a gente está herdando, a gente tem que criar o método com o mesmo nome. Então, o que eu escrever aqui, ele já vai ignorar essa classe original aqui da classe Sprite, né, o método da classe Sprite, e vai usar o método que foi o sobrescrito. Então, a princípio, vai ser bem parecido, tá? Então a gente vai usar o Begin Path para iniciar o nosso desenho, a gente vai usar o Arc, porque a gente vai estar desenhando um círculo, né? Só que ó, eu não quero ele preenchido, eu quero só a borda desenhada. Então eu não vou usar Fill Style, eu vou usar Stroke Style. E aqui, ao invés de colocar Fill, eu vou colocar Stroke. Tá? Então eu vou ter só a borda desenhada ali do nosso objeto. Então vamos vir aqui no script. Então aqui o player, ele não vai ser um new sprite, ele vai ser um new player. Então a gente já está passando aqui as características, né? Os parâmetros são esses mesmos. A gente está colocando ele aqui no centro da tela na largura, no centro na altura, 30 pixels de raio e a cor branca. Essa cor aqui eu já vou usar uma outra cor que não é branca. Eu tenho uma cor separada aqui. A gente bota aqui a tralha. 48 FCFF. Ele é um azul bem clarinho, tá? Mas eu acho que fica mais legal do que o branco. Então aqui dentro da nossa função update eu não quero mais... Não, vou deixar, é o player draw mesmo por enquanto. Depois a gente vai trocar isso por um player update, mas eu já estou dando spoilers aí do que vem pela frente. Então vou dar um F5 para atualizar. Aqui, ó. Agora a gente tem apenas o contorno, né, do nosso player. Beleza.
Só que a gente tem que criar as esferas que vão ficar se movendo ao redor do player, né? E reduzir o player só ao seu núcleo, que vai ser pequenininho. Então vamos criar essas esferas agora. Eu vou criar uma outra classe, eu vou chamar de Sphere, e ela também vai herdar características de Sprite. Então ela também extends Sprite. Essas esferas, essa classe esfera vai representar as esferas que vão ficar circulando o nosso player. Tá? Eu vou ter duas no nosso player. Então, como ela herda características de Sprite, a gente tem que criar aqui a nossa classe construtora, recebendo, no mínimo, os parâmetros do nosso Sprite. Então, ela vai ter uma posição em X, ela vai ter uma posição em Y, ela vai ter um radius, ela vai ter um color. Além disso, essa esfera ela vai se mover, tá? Na verdade, ela vai ter o ângulo atualizado, né? Ela vai ter uma posição em relação ao centro do player e ela vai se mover ao redor do player, ela vai orbitar o player. Então o movimento dela vai ser atualizado em função do ângulo dela, do posicionamento dela em relação ao centro do player. Então, para que ela se mova, eu vou ter um valor de atualização desse ângulo que vai ser incrementado a cada iteração do nosso método de atualização. Eita, ficou confuso agora, né? Mas vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou passar aqui um valor de atualização do ângulo para ela se mover em função desse valor, beleza? E o ideal seria passar um nome aqui que fosse bem simplesinho, mas eu não consegui pensar em nada que fosse mais objetivo, mais claro, do que eu vou colocar angle update value, valor de atualização do ângulo. Ficou grande o nome da variável, mas pelo menos a gente sabe do que se trata. Além desse valor de atualização do ângulo, ela vai receber também um player, que é para servir de referência, né? Já que a gente vai orbitar um objeto player, então a gente precisa saber que player é esse. Então a gente tem que passar esse player como parâmetro na construção dessa esfera. Então, no primeiro momento a gente precisa chamar o super, né? Já que ela está herdando características da classe Sprite, a gente precisa fornecer os valores para a construção da classe Sprite. Então vamos passar aqui o X, o Y, o radius e o color. Além disso, eu vou dizer que this.AngleUpdateValue vai receber AngleUpdateValue e que o this.Player vai receber Player. Digo ainda que o this.Angle, o ângulo de posicionamento dessa esfera, vai ser inicializado com o valor de 0. Tá bom? E aí a cada atualização, cada iteração do método de atualização, esse valor vai ser aumentado e aí a gente vai deslocar essa esfera ao redor do player em função desse valor de atualização. A gente vai ver já como isso funciona. Então, para a gente mover essa esfera, eu preciso de uma classe de atualização. Então, eu vou chamar aqui a classe de Update. E repare que essa classe aqui ela é exclusiva da nossa classe esfera, tá? Ela não existe na classe Sprite. Mas eu vou usar um método que ela está herdando da classe Sprite, que é o método Draw. Então, no nosso update, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser this.Draw, que a gente não criou, mas como a gente está herdando características do Sprite, a nossa classe esfera ela já é instanciada, né, com o método Draw que está estabelecido aqui no Sprite. Então a primeira coisa que ela vai fazer vai ser criar um desenho de si própria, e aí então eu vou fazer uma atualização da posição dela, incrementando o seu valor do ângulo, né, do angle, em função do valor de atualização do ângulo. Então eu vou dizer aqui que this.angle mais igual, né, eu vou incrementar isso aqui, vou somar o this.AngleUpdateValue. E como eu estou incrementando o valor, estou somando alguma coisa a esse valor, se eu deixar isso aqui, ele tende ao infinito, já que os números são infinitos.
mas a memória do meu computador não é infinita. Então eu preciso de um método aqui que diga que quando ele alcançar um determinado valor, eu vou resetar esse ângulo para zero. E a gente viu ali que quando a gente desenha um círculo, né, eu começo a desenhar esse círculo num determinado valor, num determinado ângulo, e depois eu vou até π vezes 2, que é quando a gente completa o círculo. A gente faz ali, se fosse trabalhando em graus, seria 360 graus, né? Só que no caso ele trabalha aqui com radianos. Então é π vezes 2. Então o que eu vou dizer aqui? Quando o valor do meu ângulo for igual ou maior a π vezes 2, então eu vou resetar o valor do ângulo para zero. Tá? Então aqui, ó, if this.angle for maior ou igual a math.π vezes 2, então caso isso aconteça, this.angle vai receber zero. Mas o que acontece aqui? Eu vou incrementar positivamente esse valor do ângulo quando o nosso objeto, a nossa esfera, estiver orbitando o nosso player no sentido horário. Mas eu vou ter duas esferas, uma que vai estar orbitando no sentido horário e uma que vai estar orbitando no sentido anti-horário. E essa do sentido anti-horário, ela vai receber esse incremento negativamente. Então eu vou estar subtraindo o valor do nosso ângulo. Então, quando eu estiver trabalhando subtraindo o valor do ângulo, ele nunca vai ser maior do que π vezes 2. Então, aqui eu tenho que tratar isso. Tá? Então, eu não quero saber somente o valor do ângulo, eu quero saber o valor absoluto do ângulo. Quer dizer, eu quero ignorar se ele é positivo ou negativo. Eu quero o valor absoluto, tá? Removendo o sinal que indica se aquele valor é positivo ou negativo. Então, eu vou usar aqui o math.abs. Que ele vai me retornar o valor absoluto de um número que eu esteja passando por parâmetro. Então, quando o valor absoluto do ângulo for maior ou igual a π vezes 2, aí eu vou zerar o ângulo, beleza? Isso vai fazer com que esse método preserve a memória do sistema, independentemente se eu estou trabalhando aqui com valores positivos ou negativos. E agora, finalmente, eu vou posicionar o nosso objeto na tela em função do ângulo. Então eu vou dizer aqui que this.x, né, .x, vai receber. E aqui eu vou trabalhar com três conceitos fundamentais. Eu vou ter um valor de referência, eu vou ter um ângulo e eu vou ter um posicionamento em função desse ângulo. Então o valor de referência é o quê? this.player.x. Então vai ser o valor das coordenadas de player em x. Mais... Aí agora, para trabalhar o ângulo, né, eu vou trazer aqui um valor em função do ângulo. Eu vou querer quando a gente está trabalhando com a coordenada em x, eu vou querer o cosseno do ângulo. Como que a gente arruma o cosseno do ângulo? Math.cos do this.angle. Ok? Isso vai me trazer o cosseno do ângulo e eu vou multiplicar esse valor pelo raio do player. Então, this.player.radius. E isso aqui vai me dar a posição do nosso objeto, da nossa esfera, no eixo x. No eixo y vai ser quase a mesma coisa, só que eu vou pegar aqui, ó, nosso y, ele vai receber o y do player, e aqui em vez do cosseno eu vou querer o seno do ângulo, vezes o raio do player. Tá bom? É só isso. Parece complexo, porque a gente está usando aqui trigonometria e tal, mas assim, se você quiser estudar trigonometria para entender melhor esses conceitos, como funciona, pô, super incentivo. A ideia é essa, tá? Que a gente construa cada vez mais conhecimento e que use aqui o desenvolvimento de jogos para fomentar essa curiosidade, essa busca por querer aprender sempre mais. Então você já tem um motivo para estudar trigonometria, ainda que sejam conceitos bastante simples. Mas se você não quiser, também não precisa, tá? Só lembra o seguinte, a gente tem um ponto de referência, no caso aqui é o x e o y, né, os valores das coordenadas em x e y do player, mais
um posicionamento na tela, uma distância do player. Tá? Ponto de referência vai ser distante do quê? Distante do x e do y do player. Quão distante a gente vai ficar? Aí a gente vai ter o ângulo no qual a gente vai posicionar nosso objeto, vezes o tamanho do player, do raio do círculo. Tá bom? Não tem nada de complexo aqui não, só ponto de referência e distanciamento. Aqui vai dizer o ângulo no qual a gente vai estar se distanciando e aqui a gente vai dizer o quanto você vai estar se distanciando daquele ponto de referência. Beleza? Então, na nossa classe Sphere, vai ser só isso, Sphere, né? Nossa esfera, vai ser apenas isso. E aqui, a esfera ela vai estar orbitando o quê? O player. Então, o nosso player ele vai possuir duas esferas. Então eu vou adicionar aqui alguns atributos para o player. Eu vou chamar de vis.s1, então esfera 1 vai receber um new sphere. Então uma nova esfera. E aqui eu vou passar os valores para a construção dessa esfera. Então vamos ver aqui, ó, o que a gente precisa para fazer a nossa esfera. Uma posição em x e uma posição em y. E aí a gente tem que retornar nesse conceito aqui, ó. A posição em x da esfera vai ser o quê? O x do player. Então, aqui, ó, vis.x, porque aqui a gente está trabalhando a partir do... O nosso ponto de referência aqui é o player. Então, o vis aqui, ele é o próprio player. Então, diferente aqui da esfera, onde o vis é a esfera. E a esfera, ela possui um player, né, que foi passado por parâmetro aqui. Aqui não, aqui a gente já está trabalhando o player. Então, é o vis.x, vai ser a posição do player em x, mais o cosseno do ângulo, né? Então, math.cos, para dar o cosseno. O ângulo inicial dele é o quê? 0. Então, a gente bota 0. Vezes o raio do player. Então, vis.radius, ok? E aqui eu preciso de uma vírgula no final, porque eu estou passando valores como parâmetro. Aqui embaixo vamos passar o valor em y. Então, y, aqui vai ser o seno de 0, mais vezes o raio do player. Beleza? Agora eu preciso passar o quê? Um valor para o raio da esfera. Nossa esfera vai ser pequenininha, eu vou passar 2 apenas. 2 pixels de raio vai dar uma esfera no total de 4 pixels. Agora então, a cor, né? Vou botar a mesma cor que a gente usou para o player, aqui é tralha 48 FCFF. Um valor para atualização, que vai ser, trocando em miúdos, vai ser a velocidade com que a esfera vai orbitar o player. Aqui eu vou passar 0.08. Tá? Então, quando a gente bota 0.0 alguma coisa, é a mesma coisa que botar 0.08. Tá? Só estou omitindo o 0 aqui, mas 0.08. Lembrando que a gente está trabalhando com radianos, então assim, parece pouca coisa passar 8 centésimos, né, nesse valor aqui, mas vocês vão ver que vai dar uma velocidade interessante. Vírgula, e finalmente a gente tem que passar o quê? O player, né? Está pedindo aqui um player como parâmetro de construção da nossa classe esfera. E o player aqui é quem? Vis. Beleza? Então nós temos aqui o S1 como nossa nova esfera. Aí aqui nos métodos do player, eu vou criar agora um método de atualização do player também. Tá? Então vamos criar aqui um método update do player agora. O método update do player, assim como a gente fez lá na esfera, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser desenhar a si próprio. Dessa forma a gente não precisa chamar o método draw dele lá no update do projeto. Então a gente já chama aqui, ó, vis.draw. E aí o nosso player, propriamente dito, ele não vai se mover, ele vai ficar parado, né? Então o que a gente vai atualizar aqui? Vai ser a esfera do player. Então vis.s1.update. Aí a gente vem aqui no script e a gente não vai mais chamar o método draw do player, a gente vai chamar o método update do player. Beleza? Então, se tiver tudo certo, vamos dar uma olhada aqui, dar um F5 para atualizar. E
Tá bem pequenininho, não sei se dá para ver, mas a gente já tem a nossa esfera orbitando o player, tá? Ela vai andando na linha aqui bem na borda do personagem, bem ali no contorno, né, do personagem que a gente desenhou. Legal, só que ele tem o que? Ele tem duas esferas, né? Então eu vou criar uma segunda esfera, só vou copiar esse bloco de código aqui, onde eu estou criando a primeira esfera. E vou criar aqui uma segunda esfera, que eu vou chamar de S2. E essa esfera ela vai ser igualzinha à primeira, e a única diferença vai ser aqui no valor de atualização do ângulo, que em vez de passar um valor positivo, eu vou passar um valor negativo. Então, menos 0.08. Se a gente... e eu tenho que atualizar também, né? Então tem que vir aqui no update, dar um s2.update. Então se eu atualizar aqui, ó, agora você tem duas esferas orbitando, uma girando no sentido horário e uma girando no sentido anti-horário. Legal? Bom, o nosso player ele não vai ter esse desenho do contorno aqui na mesma posição das esferas, tá? Então eu vou alterar, deixa eu pegar aqui nosso player, eu vou criar para ele um atributo, eu vou chamar de this. Ele vai ser o raio do núcleo do player, então eu vou chamar de core radius. E ele vai receber 1/6 do valor do raio que a gente passou por parâmetro para o player. Então eu vou receber aqui, ó, radius dividido por 6. A gente passou o valor 30, então ele vai receber 30 dividido por 6, vai receber 5 pixels como core radius. E aqui no método draw do player, então eu não vou mais chamar aqui, ó, this radius para dizer o tamanho que eu vou estar desenhando. Eu vou chamar o this.core radius. Se a gente atualizar aqui agora, temos aqui o nosso núcleo pequenininho e as duas esferas orbitando o player. Tá, mas ainda não ficou igual ao que a gente queria, né? Falta só um pequeno detalhe, e eu quero chamar a atenção de vocês agora para refletir de forma abstrata, né, sobre o que está acontecendo aqui. Então, a cada atualização, né, da nossa tela do jogo, do nosso canvas, o que ele está fazendo? Ele está pintando o fundo de preto, ok? E desenhando as esferas aqui ao redor do player, tá? Com um pequeno valor na atualização do ângulo, do posicionamento aqui da esfera. E ele está fazendo isso 60 vezes por segundo, o que nos dá essa impressão de animação. Perfeito? É assim que funciona qualquer animação. A gente tem uma atualização de posição de algum objeto na tela, uma atualização bem pequena, numa velocidade muito rápida, e isso causa a impressão de que aquilo está se movendo. Mas prestem atenção aqui comigo. Se na hora de eu pintar essa tela, tá, eu estou pintando a tela com uma tinta preta 100% opaca. Por isso, eu pinto a tela, eu reposiciono ali, desenho de novo a esfera, e eu não consigo ver a posição que ela estava anteriormente, né? Por isso que a gente tem essa sensação de animação. Mas se eu não usar uma tinta preta 100% opaca, se eu deixar ela um pouco translúcida, eu vou ter o desenho atualizado da esfera, mas eu ainda vou conseguir ver um pouquinho da esfera na posição que ela estava anteriormente. E isso vai dar um efeito muito interessante aqui, que dá aquele rastro, né? Deixa um rastro quando o objeto se move na tela. Então vamos voltar aqui no código, aqui no script, aqui onde eu estou estabelecendo a cor do nosso contexto de renderização. Eu falei para vocês que a gente está usando aqui o RGBA, que ele me dá um valor para vermelho, um valor para verde, um valor para azul e um valor para alfa. E o alfa é o que determina a opacidade da cor que a gente está usando. Quando eu uso o valor 1, então eu estou dizendo que isso aqui é 100% opaco, totalmente opaco, então a gente não consegue ver o que está por trás. Mas se eu reduzir esse valor aqui para 1/10, então passar 0,1, tá? Que seria a mesma coisa que passar 0,1, então agora eu estou dizendo que a opacidade dessa cor preta ela é apenas 1/10 da opacidade máxima possível. Então é uma cor meio translúcida. Vamos ver como que fica isso aqui. Dá um F5 para atualizar. E está lá o nosso efeito como se fosse um raio, né, se movendo na tela. Fica muito interessante. Isso aqui que vai dar todo um diferencial estético no nosso jogo, que a gente vai poder usar só esses desenhos, esses círculos, e ainda assim vai dar uma aparência
legal para o nosso jogo. Beleza? Bom, então acho que a gente fez bastante coisa já por esse vídeo, né? A gente criou aqui a classe Player, né? Herdando características do nosso sprite, e a classe Esfera. Tá? Estabelecemos aqui que o nosso Player ele vai ter duas esferas. Atualizamos aqui as esferas dentro do método de atualização do Player. Criamos aqui um método de atualização das esferas. Elas se atualizam, né? O posicionamento delas na tela, a gente viu que ele tem aqui um ponto de referência. Tem um ângulo, que vai ser o valor de diferenciação, de reposicionamento desse objeto na tela. E esse ângulo ele vai ser multiplicado pelo raio do player, que vai determinar a posição onde a distância, né, que esse elemento vai orbitar do centro do nosso player. Bastante conteúdo interessante aqui. Então, por enquanto, eu vou deixar vocês brincarem com esse código, aumentarem o valor aqui de distância, diminuírem valores, verem a diferença que isso faz no projeto. E no próximo vídeo a gente trabalha os disparos, beleza? A gente já começa a criar aí os mísseis, né, os projéteis que serão criados a partir do player, em função do ângulo também. A gente vai calcular um ângulo do ponteiro do mouse em relação ao núcleo do nosso player, e esse ângulo vai servir de referência para a direção que o disparo vai seguir. Legal? Então, valeu, muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo, e não se esqueçam de ir lá no Chris Course, tá? Eu vou deixar o link do Chris Course, que ele foi o cara que trouxe esse projeto, no qual estou me inspirando para trazer esse projeto para vocês. Legal? Valeu, vejo vocês no próximo vídeo, um forte abraço, fui!